MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, e quais são as características, o que é uma MADA, o que é uma mulher que ama demais, e quais os benefícios de participar de um grupo anônimo, né, para deixar de amar demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar sentada, pode ser? Todo mundo concorda? Eu acho que assim o microfone talvez não... Vai? Bom, vou tentar. Seguinte, o grupo MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, foi uma iniciação a partir de um livro de uma autora, Robin Norwood. Ela é psicóloga, psicoterapeuta familiar, também trabalhava com crianças, e ela fez um trabalho, desenvolveu esse trabalho nos Estados Unidos, com pessoas, né, com homens, rapazes que usavam drogas, álcool, né, drogas lícitas e drogas ilícitas. Então ela percebeu uma característica muito forte e comum em todas as mulheres, fossem filhas, fossem mães, irmãs, daqueles homens que eram os homens dependentes do álcool ou das drogas. Vou fazer uma pergunta aqui, se alguém quiser se pronunciar, fica à vontade. Se não quiser, não tem problema, tá certo? Eu queria saber se aqui, na família de vocês, tem alguma pessoa que é dependente de álcool. Se quiser levantar a mão, tem, né? Isso. Uhum. E dependente de droga ilícita, seja maconha, crack, algum tipo de droga, tem também, né? Então vejam, vocês, assim, mais do que ninguém, sabem a dor de ter uma pessoa que a gente ama e que é viciada naquela droga, seja no álcool, né, na bebida, seja na droga, no crack, na maconha, porque a pessoa, quando ela é dependente dessa droga, qualquer uma, ela perde o controle da situação, ela perde o controle dela. E ela faz de tudo, qualquer coisa. Se ela passa um tempo sem beber, um tempo sem usar droga, ela faz qualquer coisa para usar aquela droga de novo, né? Então, a Robin Norwood, ela percebeu que os familiares, essas mulheres familiares desses dependentes, elas tinham essa dependência do amor, do relacionamento com aquela pessoa que era dependente. Vou repetir. Ela percebeu que as mulheres familiares desses homens que eram dependentes dessas drogas ou da bebida, elas eram tão dependentes deles como eles eram dependentes dessas drogas. Por isso ela chamou de codependentes. E ela percebeu que essas mulheres, elas focavam na vida, mais na vida deles do que na vida delas. Então elas viviam para eles, tentando ajudar e nem sempre ajudava. Algumas vezes até prejudicava. Por quê? A gente sabe da dificuldade que é abrir mão de uma droga, de um vício. Então imagina a dificuldade também que aquelas mulheres tinham de impor limites naquele relacionamento. Então eram relacionamentos conturbados. Outra característica que ela viu, achou comum, praticamente todas as mulheres que ela estava atendendo tinha também, era a questão de que elas eram frutos de um lar que ela chamou de disfuncional. O que é um lar disfuncional? Também pode ser chamado de desestruturado. É um lar onde as crianças, elas quando eram crianças, elas viviam muitos atritos, muitas brigas entre pai e mãe. Os pais delas também bebiam. As mães, às vezes, terminavam até apanhando dos seus maridos. E por elas serem dependentes deste relacionamento, mesmo sendo um relacionamento desagradável, e em alguns casos esse relacionamento era destruidor, né? O que a gente chama de relacionamento destruidor? Perigoso até. Essas mulheres, esses homens quando bebiam ou quando estavam muito enfurecidos, chegavam a ameaçá-los de morte, né? De fazer ameaça. E tem tudo a ver com o que
Bernadette acaba de dizer, não é para mim, falando aqui, trazendo para a nossa cidade, para João Pessoa, poxa, a gente ganhou esse título. Era a segunda cidade mais verde do mundo. Olha que alegria, que orgulho, que prazer para a gente. E agora já recebeu o título de segunda cidade do Brasil mais violenta, que mais mulheres morrem. E aí, quando vai ver, essas mulheres morrem de quê? É da violência doméstica, que é dentro de casa, dos seus próprios familiares, ou é da violência urbana, que é lá fora, uma mulher que vai ao supermercado, vai a uma festa, de repente ela é assassinada, sofre um assalto ou coisa parecida. Percebe-se que o índice de violência doméstica, o índice de assassinato dessas mulheres dentro de casa por seus familiares é muito grande. E o que é que elas podem fazer? O que é que os homens podem fazer? Foi quando, mais uma vez, Robin Norwood, a mulher que escreveu o livro Mulheres que Amam Demais, ela trouxe o termo de codependência. Lembra que a gente já falou? A codependência é porque alguém é dependente de uma droga e eu sou dependente do amor dessa pessoa. Só que a gente pode pensar, uma vez me perguntaram, mas, Lilian, mulheres que amam demais, se amar é bom, então amar demais deve ser melhor ainda, né? Um homem que é amado demais por uma mulher deve ser muito bom. Não, não é não. Porque a mulher, quando ama demais, ela também perde o controle. Não é uma compulsão, não é um vício, não é uma obsessão, ela também perde o controle da dosagem desse amor. Imagina, gente, se todos nós tivéssemos acesso e pudéssemos tomar uma taça de vinho depois do almoço. Dizem que é muito bom, inclusive faz muito bem o coração, a pessoa vive mais quando é o vinho tinto, o vinho vermelhão, o amarguinho, o seco. Mas imagina, a gente a cada 10 minutos tomar uma taça de vinho. Depois da terceira, quarta, quinta, décima, a gente nem sabe mais o que pensa, né? Quando a gente não sabe mais o que pensa, perde o controle da gente, a nossa mente fica sem censura. Então a gente termina fazendo coisas que, se a gente tivesse sóbrio, se a gente tivesse saúde mental, controle, autocontrole, a gente não faria. É por isso que a gente vê tantos dependentes químicos roubando de dentro de casa, matando para comprar a droga. E uma mulher, quando ama demais, ela fica nessa fissura, nessa secura desse relacionamento com esse homem, que ela às vezes faz coisas que o homem fica muito irritado. Ela pode chegar. Hoje, antigamente, as mulheres olhavam os bolsos, né, dos seus maridos, as mulheres muito ciumentas. E que a gente chama de codependente que ama demais. São mulheres muito ciumentas. Então, se antes chegava a camisa, olhava o colarinho, né, olhava os bolsos para ver se tinha algum bilhete do número de telefone de alguém, hoje em dia a mulherada olha o celular. Não é? Alguém tem conhecimento? Não vou perguntar, fiquem tranquilas, eu não vou perguntar quem é que olha o celular do marido, do parceiro, do companheiro, não vou perguntar isso não. Mas eu sei, porque a gente quando estuda, quando pesquisa, quando fala de ciúmes, tanto homens olham, né, não respeitam a privacidade da mulher, como a mulher também não respeita a privacidade do homem. E aí essas mulheres terminam ficando também um bocado ciumentas. Do mesmo jeito que ela quer, você com controladoras ali o tempo inteiro, querendo saber onde o homem está, onde o homem não está. E em alguns casos, o que é que ela percebeu também? Como esses maridos, muitas vezes, eram dependentes do álcool, eles entravam no programa do AA para melhorarem, para se verem livres do vício do álcool, e essas mulheres começavam a ficar inseguras, porque seus maridos já não bebiam mais, e aí começavam a se arrumar, ficavam bonitos, limpos, aciados. E aí, como elas eram, uma das características também é insegurança, medo de perder, então elas começavam a ficar com medo do marido arrumar outra mulher. E quando ficavam com medo do marido arrumar outra mulher, inconscientemente não era por maldade, mas aí elas preferiam que ele voltasse para a bebida a eles ficarem bonzinhos, lindos, maravilhosos, sendo alvo de paquera de outras mulheres. E por isso que fala que é uma doença, né? E aí, em vez de ajudar, muitas delas faziam o contrário, sabotavam.
né? Às vezes facilitavam que aqueles homens voltassem para a bebida. Como o MADA tem a mesma filosofia do AA, do Alcoólicos Anônimos, vocês sabiam que acontece a mesma coisa quando a amada começa a deixar de ser uma mulher insegura, com a autoestima muito baixa, quando ela começa a gostar dela mesma, quando ela começa a valorizar os sentimentos dela. Aí o marido, que vê que a mulher não está mais controlando, não está mais tão ciumenta, ele começa a ficar com um pouquinho de medo, e aí começa a dar uma puxadazinha no tapete delas também. Interessante, né? Pois é, mas acontece isso. E acontece por quê? Porque eles estão inseguros. Às vezes a gente está numa situação ruim.